Depois de falar tanto desse livro no mês passado, eu acho que tá na hora de dissecar o Não Era Você Que Eu Esperava. Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. E sim, hoje a gente vai dissecar o Não Era Você Que Eu Esperava, do Fabien Tomé, que veio ao Brasil semana passada. Então essa semana vão ter vários vídeos sobre ele, que a gente trocou ideias, entrevistei e tal, ele deu uma palestra. Eu acho válido, né, eu fazer um dissecando do livro dele, que é muito legal. Então pra quem não tá ligado ainda, o Fabien é um francês que veio morar no Brasil, ele estudou aqui no Brasil, e ele ficou, se não me engano, 5 anos aqui no Brasil, lá no Nordeste. Então ele fala português, é engraçado, né? Ele fala português com sotaque engraçado. E ele escreveu esse livro aqui sobre a filhinha dele, porque ele teve uma filha, ele tem 2 filhas, né? E a mais nova nasceu com síndrome de Down, com trissomia, né? 21. Então ele escreveu um quadrinho sobre essa experiência dele, de pai, de conviver, de ter que lidar, de aprender, né? Que a filha dele tem trissomia. Ele já tinha trabalhado antes com outros quadrinhos menores e tal, e esse aqui é a primeira graphic novel inteira mesmo, toda dele. Se você não sabe qual é a da história, eu acho que o melhor paralelo que eu posso fazer pra você é Pílulas Azuis, porque é meio que a mesma vibe, assim. É uma vibe muito boa, inclusive. Ele pega um assunto que é delicado de falar, que seria, por exemplo, a trissomia, o fato de ele ter tido uma filha com síndrome de Down, e trata isso de uma forma interessante, de uma forma esclarecedora e até engraçada em alguns momentos, o que eu acho bem interessante. Primeiro eu queria dizer que eu respeito muito o fato de ele ter feito esse livro, porque em vários momentos aqui ele se coloca, como ele é o personagem principal, né? Isso é uma autoficção, como a gente gosta de falar, ele se coloca como um personagem que é um vilão quase, entendeu? Porque ele em vários momentos ele fica triste, fica com raiva do fato de ter tido a filha com síndrome de Down. E ele tem pensamentos que são nocivos, são ruins, entende? E eu achei muito corajoso da parte dele, e respeito muito isso, ele ter colocado isso no livro, porque eu acho que foi importante pra ele, né, ter passado por isso e tal, e esses pensamentos ruins foram importantes para ele ter crescido e ter entendido que não é nada disso e tal. Vocês vão ver o livro, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque assim como Pílulas Azuis, que tem um vídeo aqui que eu vou deixar em todos os lugares, esse livro aqui é um livro que ele fala da trissomia, né? Ele fala da síndrome de Down, mas não é um livro sobre síndrome de Down, é um livro sobre ele lidando com isso, percebe? Então, é um livro muito intimista, é um livro que conta a história dele, da família dele, entendeu? Das coisas que eles passam, do cotidiano deles, de como esse cotidiano se modifica ao ter a filha com síndrome de Down e tal. Então se você estava esperando um livro meio didático explicando o que é a trissomia, o que é, como agir, não é isso. Apesar de que não é uma cartilha explicando, mas ele é muito explicativo em vários aspectos. Mas aí que tá, não é um livro que tenta ser explicativo, não é um livro didático que fala, ó, a síndrome de Down é isso aqui, tal. Não, é um livro contando a história dele, e ao você ler a história dele, você aprende muito sobre a doença. Então eu adoro livro assim, cara. É um livro que te ensina sem dizer que tá te ensinando, percebe? O primeiro capítulo do livro mostra ele criança. É o primeiro contato, ao que parece ser, né, com uma criança com trissomia 21. E eu achei muito legal, porque é um momento em que todos os amigos dele meio que sacaneiam o moleque, e ele é o único que fica meio tipo, não sei lidar com isso, eu não sei lidar com isso. Não é que ele não sacaneia ou que ele fala para os amigos pararem, ele simplesmente não sabe lidar com isso. E isso é um foreshadowing, né? É uma previsão de como vai ser ele quando tem a filha, porque ele fica vários capítulos sem saber como lidar com isso. Então foi legal porque cria uma empatia. O fato de você colocar ele como criança sempre mais empática e tal, então você cria uma empatia com o personagem dele logo de cara com ele na época de criança. Por sinal, é um recurso que eu uso no Salto também. Se você já leu o Salto, sabe o que eu tô falando. Outra coisa que eu achei legal nesse livro é que ele não é apressado, entendeu? Como é uma história de cotidiano, é uma história que conta eles indo no hospital, eles fazendo exames, eles conversando sobre a filha, ele dando banho na filha. E são cenas que, à primeira vista, pareceriam idiotas, pareceriam banais demais para serem contadas, mas o fato é que ele justamente quer mostrar o quão normal é você ter uma filha assim. Então, várias situações são normais, entendeu? Por exemplo, ele leva um tempo, quase uma página inteira, para mostrar ele tomando café, entendeu? E é isso, não tem nenhum propósito além desse. A cena é ele tomando café, percebe? Ou tem uma cena dele esperando na sala do hospital. Isso é legal, porque são partes que são importantes para a vida dele, são relevantes para a história, para mostrar a passagem de tempo, né? Como ele controla o tempo que você está lendo a parada. E não são apressados, ele não quer mostrar logo, não, eu tive a filha assim e aconteceu isso. Não, calma, entra no clima, entendeu? É importante, às vezes, você fazer umas cenas que são um pouco mais contemplativas, digamos assim, para que o leitor não só entre no seu ritmo de leitura, né? Você dê para ele o ritmo de leitura, mas também para que ele
entre num espírito, entre na vibe. Assim como você entra numa igreja, vou fazer uma analogia bem torta aqui. Quando você entra numa igreja, geralmente aquelas igrejas antigas, enormes, você não entra direto nela, você entra naquela primeira parte que tem um teto de madeira mais baixo, e aí depois você entra, geralmente de lado, assim, tem a porta principal grandona, você entra na parte de madeira, e aí você vira pro lado pro outro, e você entra na parte grandona. Por que isso existe? Porque quando você está do lado de fora, você tem o céu, que é tipo um teto infinito, sacou? Então para ele colocar você nessa vibe de que a igreja é monumental e enorme, você coloca primeiro um teto mais baixo para você ficar mais contido, e a hora que você entra no teto enorme da igreja, você fica uau! Porque se fosse direto do céu, o céu é maior do que o teto, então você não vai ficar uau, você não vai ficar deslumbrado, percebe? Não tem relação com o que ele está fazendo aqui, tá? É só para dizer que você pode usar artifícios para controlar a atmosfera da leitura. E ele faz isso através dessas pequenas cenas de cotidiano. Cenas dele colocando o jaleco para entrar na sala do hospital, esse tipo de coisa, entendeu? Um aspecto peculiar desse livro que eu não esperava mesmo ver aqui é que ele é engraçado. Eu achei que fosse um assunto... Bom, é um assunto sério, né? E achei que fosse, de novo, como se fosse Pílulas Azuis, onde não é engraçado, é bem descontraída a narrativa, mas não é engraçado. Esse aqui não, ele é realmente engraçado, porque ele tem piada no meio da história. E eu acho que isso é legal, porque ele tá mostrando que ele tá lidando com isso hoje em dia de uma forma muito mais lúdica, muito mais amorosa, afetuosa em relação à filha dele. E um recurso que ele usa bastante é sair da realidade e entrar na cabeça dele. Então, às vezes ele tá falando, por exemplo, tem uma cena que ele tá falando com um médico lá, e aí o médico gosta de quadrinho que nem ele. E aí eles falam do personagem que eles gostam, e o quadro seguinte eles estão fantasiados do personagem que ele gosta, pra dizer que eles tiveram uma conexão, sacou? Isso rola direto. Dele colocar situações nada a ver, tipo uma hora que ele fica irritado com o cara, ele tá com um machado gigante, tipo, atacando o cara. E é legal porque quebra um pouco essa sobriedade, digamos assim, da história, entendeu? Tornando um pouco mais palatável. E é engraçado, realmente é divertido de ler. O livro é colorido, inclusive eu perguntei isso pra ele na entrevista que vai sair no ar aqui no canal na sexta-feira. Mas dando um spoilerzinho do que ele disse, os capítulos são coloridos e cada capítulo tem uma cor diferente. Isso não é à toa, não é aleatório. É porque ele tentou, junto com o editor dele, dar uma atmosfera de temperatura de cor pra cada cena, sacou? Então, por exemplo, quando a gente no Brasil, tem parte no Brasil, é bem quente, é meio amarelado, meio laranja. Quando eles estão na Europa, é mais azulado, mais esverdeado, com cores mais frias, entendeu? Quando é um capítulo muito tenso, uma coisa mais nervosa, sabe, o nascimento dela ou a descoberta que ela tem trissomia e tal, são mais vermelho, mais paixão, entendeu? Então, a paleta de cores é muito representativa da atmosfera, mais um recurso que ele usa para dar a atmosfera certa para o leitor encaixar a forma de pensar dele com o livro está contando. E como eu acabei de dizer, sim, tem parte no Brasil, porque ele morou no Brasil por muito tempo, e é engraçado porque tem vários easter eggs do Brasil ao longo do livro. É bem legal, ele tem tipo roupas escritas, sei lá, Ipanema, ou tem a caixa d'água, a marca que tem aqui no Brasil da caixa d'água, e vários pequenos detalhezinhos assim que você vê, tem até músicas tocando em português. Então é interessante para quem é brasileiro, obviamente, a gente, né, vai ler esse livro e vai achar essas pequenos prazeres de tipo, olha que legal, eu conheço isso. O que é interessante só pra gente, né? Qualquer leitor de outro país não ia pegar essas sacadas. E falando da roupa dele que tá escrito Ipanema, uma coisa que eu achei muito legal nessa história e que eu vejo com certa raridade nesse tipo de narrativa assim, é que ele muda de roupa o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Cada cena eles estão com roupa diferente, o que faz todo sentido, né? Porque, sei lá, tem uma cena agora, uma cena um mês depois, uma cena 2 meses depois, uma cena uma semana depois. O cara obviamente trocou de roupa, e eles têm muitas roupas, todo mundo tem muitas roupas. Então, ele não tem essa coisa de, meu personagem, ele é caricato com essa camisa, entendeu? Então só pode aparecer com essa camisa, ou então ele sempre vai usar uma camisa de botão. Não, tem hora que ele tá de cachecol, sem cachecol, de casaco, sem casaco, camisa de botão, sem camisa de botão, com jaqueta, sem jaqueta. Não só ele, mas todo mundo da história, né? Então dá um grau de verossimilhança, uma credibilidade pra história muito legal, porque as pessoas realmente mudam de roupa. E o traço dele é tão caricato, é tão marcado quem é quem na história, que você não precisa da roupa pra identificar quem é quem, entendeu? Os rostos que ele faz são muito característicos, muito caricatos mesmo, assim. E então o cara pode mudar de roupa quando ele quiser, que ele vai continuar sendo ele. Você nunca vai confundir com outra pessoa. Falando do traço, inclusive, ele usa pincel, ele falou pra mim na entrevista, é sempre pincel. E eu acho legal porque dá essa vibração pro traço. O traço não é perfeitinho, ele tem uma certa vibração. Isso é legal, eu também uso vibração nos meus traços, só que com caneta, né? Eu não gosto de fazer régua nem nada, porque dá um pouco mais de humanidade pro traço, ele fica mais dinâmico, mais orgânico, mais com cara de alguém desenhou isso. E por último, eu queria dizer que isso aqui, agora falando de narrativa mesmo, não é simplesmente
uma historinha contando como é que foi a vida dele e pronto, acabou. Porque eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, mas toda história, boa história pelo menos, é conflito. Tem que ter um conflito, tem que ter um arco de personagem. Ou seja, o protagonista ele precisa evoluir, precisa mudar ao longo da história. O cara que termina a história não é o mesmo cara que começou a história, sacou? E nesse caso aqui, mesmo sendo uma história cotidiana, onde a gente acha que não vai acontecer isso, mas aqui acontece isso. Ele começa a história com uma atitude em relação à trissomia, em relação ao síndrome de Down, e ao final da história ele é outra pessoa, ele mudou a relação dele com isso, entendeu? Ele mudou o jeito que ele pensa, o jeito como ele julga as pessoas, como ele entende esse tipo de situação. Então existiu um arco de personagem, mesmo sendo uma história real. Então, você precisa de um arco, você precisa de um conflito, né? No caso aqui o conflito é ele com ele mesmo, com os pensamentos dele sobre a filha dele, né? E você vê que existe uma resolução. Ao final do livro, ele chega a uma conclusão, ele muda de pensamento. Então, escrever uma história não é só contar qualquer coisa e pronto, acabou. Para ela ser interessante, ela precisa ter um arco, precisa ter uma mudança de personagem, entendeu? Fazer um, sei lá, se eu estou escrevendo uma história sobre meu amigo da escola, entendeu? Ele tem que começar a história de um jeito e terminar a história tendo aprendido alguma coisa, ou tendo mudado sua atitude de alguma forma. Não precisa ser pro bem, pode ser pro mal também, né? Você pode ter uma história que conta a queda de um herói para um vilão, tipo, sei lá, o Breaking Bad, por exemplo, entendeu? O importante é que exista um arco, é que exista a transformação da atitude do personagem. E aconteceu isso aqui, mesmo sendo uma autoficção. Bom, como eu já falei, essa semana vai estar recheada de vídeos sobre o Fabien, porque a gente trocou ideia lá naquele dia na UFRJ. Então amanhã deve entrar no ar a palestra que ele deu. É uma palestra bem grande, de 1 hora. Eu vou botar ela toda aqui no canal para vocês assistirem. O áudio também mais ou menos, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho equipamento suficiente para fazer um negócio bom. E na sexta-feira vai entrar a entrevista que eu fiz com ele. Eu e o Hamilton Cabuna. Então a entrevista está bem legal, vale a pena dar uma olhada lá. Inclusive, se você viu esse vídeo aqui, se você já leu esse livro, a entrevista vai dar vários insights legais sobre o processo de produção. Então, assistam na sexta-feira. É isso. Obrigado aos meus apoiadores que fazem o que eu faço aqui acontecer, né? A galera que dá um dinheirinho pra mim mensal. Se você curte o que eu faço e gostaria de me apoiar de uma forma um pouco mais financeira, considere ser um apoiador do canal, o link tá aqui embaixo, tá? E no mais é isso, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, coisa que todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!